Olá, tudo bem com você? Que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Estamos com uma série de estudos Babilônia, a saga continua, onde eu estou fazendo presencial na igreja de Floresta aqui no Paraná. E hoje nós vamos dar continuidade, indo para o capítulo 4 do livro de Daniel. Estamos realizando esse estudo em paralelo também com o Apocalipse. Mas mais para frente nós abordaremos o livro do Apocalipse, um livro muito importante que precisa ser estudado por mim e por você nesse tempo. Quero convidar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, que você deixe o seu like e que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E para você que já faz isso, uma salva de palmas aí, que você leve ainda mais esperança para as outras pessoas, tá certo? Hoje vamos continuar nossos estudos. Vimos no estudo anterior que Deus recompensou a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Ananias, Misael e Azarias. E hoje o nosso estudo tem o tema do palácio ao pasto. E acredita-se, muitos eruditos, muitos teólogos, pela forma da linguagem, que muitas vezes aparece em primeira pessoa, acredita-se que o capítulo 4 do livro de Daniel ele tenha sido escrito pelo próprio Nabucodonosor, Você vê aqui, eu Nabucodonosor, eu estive, sempre em primeira pessoa a linguagem. Dá para entender assim, pela leitura que foi o próprio Nabucodonosor que escreveu esse capítulo. Quando ocorreram os eventos desse capítulo, para você ter um cronograma aqui de tempos, dos acontecimentos narrados no capítulo 2 e 3, estima-se que 9 anos separaram os acontecimentos narrados em Daniel 2 e 3 que nós estudamos. Ou seja, as coisas não aconteceram assim num estralar de dedo, não aconteceram assim de hoje para amanhã. As coisas aconteceram com o tempo, ou seja, o livro de Daniel ele ensina para mim e para você que a forma correta de se interpretar as profecias é o historicismo, ou seja, as profecias elas se cumprindo ao longo do tempo. É assim que nós devemos interpretar as profecias. E Nabucodonosor, você vê que ele reconheceu mais uma vez a soberania do Deus Altíssimo quando ele declarou, Daniel capítulo 3, versículo 29. Não há outro Deus que possa livrar como este. E desde o acontecimento da fornalha ali, onde Deus recompensou a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, se passaram 26 anos do episódio. E o rei foi atingido por uma forma de loucura e passou a pensar que fosse um animal. Nós veremos o porquê isso aconteceu. O que o capítulo 4 de Daniel ele revela sobre isso? Uma cronologia sobre os acontecimentos, Você vê que cada vez vem diminuindo. Por quê? É a contagem de anos, quanto faltam ali, vai diminuindo, ou seja, até o período que o Messias veio. Então, tu vê 605, primeiro capítulo. 602, e assim vai diminuindo, ou seja, era uma contagem do tempo que Jesus viria, Então vai diminuindo ali o tempo. E Jeremias 27:6, aqui está errado, diz: Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Ou seja, Deus ele estava no controle de todas as coisas, como ele está hoje. É Deus que permite que reis subam ao trono e é Deus que permite que reis sejam retirados do trono. Tudo de acordo com a permissão de Deus. Tudo de acordo com a autorização ou não de Deus. E você vê ali que Nabucodonosor, ele teve um sonho, uma visão. Você vê que a história ela se repete. Nabucodonosor ele teve um sonho e ele se espantou, Ele escreve assim no versículo 10. Eram assim as minhas visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando. Aí ele vai contando, o sonho que ele teve.
E mais uma vez ali, os magos, os encantadores, eles não sabiam dizer a interpretação. Ou seja, os deuses deles não conseguiam dar a interpretação do sonho. Não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Mais uma vez, Deus mostrando a soberania sobre os deuses politeístas, né? Era um politeísmo, vários deuses, várias divindades, como nós vimos nos estudos anteriores, simbolizados ali por números. Então, haviam vários deuses, né? O politeísmo. E o rei, então, ele pediu a Daniel. Eu vou até ler esse versículo com vocês. Isto eu, linguagem em primeira pessoa. Rei Nabucodonosor em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Esse Beltesazar, né, é o nome que de Daniel foi mudado, né, no capítulo 1. Então o rei aqui estava pedindo, ele contou todo o sonho para Daniel. E ele pediu, Daniel, o Beltesazar, né, me conta aí o que eu sonhei. Aí você vê que Daniel ele dá a interpretação, versículo 19 ao 26. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, né, que foi mudado, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos se turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te turbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a interpretação para os seus inimigos. Ou seja, Daniel estava meio atônito de falar a interpretação para o rei. Aí ele começa a contar a árvore que você viu no sonho, que cresceu, se tornou tal. És tu, versículo 22, és tu, ó rei, que crescestes e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os dos animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos, ou 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E você vê ali, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Você vê que o profeta ele deu que, ó rei, se arrependa dos seus pecados. Tenha misericórdia com os pobres e talvez se prolongue aí a tua tranquilidade. E acabou se cumprindo a profecia. Nabucodonosor não ouviu. E todas essas coisas, como diz o versículo 28, sobrevieram a Nabucodonosor. Depois de 2 meses, ele estava passeando, né, o palácio real da cidade e começou a se exaltar. Versículo 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. E se cumpre a profecia, né? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os dos animais do campo. E far-te-ão comer ervas como de bois, e
passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso dentre os homens, e ele passou a comer erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. E diz o seguinte, continuando, né? Do versículo 34 em diante, o rei ele reconheceu a soberania de Deus depois de 7 anos que se passaram, que iriam passar 7 tempos sobre ele. Ele reconheceu a soberania do Altíssimo, do Senhor. Tão logo tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, depois que ele reconheceu, como dizia a profecia, olha, se você não se arrepender, vai acontecer tal coisa. Você vai conviver com os animais, comer ervas do campo, assim como os bois comem. O rei não deu ouvidos, começou a se exaltar, isso é o que eu fiz, isso é o que eu construí. E está aí um grande perigo, irmãos. Isso é o orgulho, a avareza, o egocentrismo. São pecados que Deus abomina e que eu e você devemos buscar se arrepender. A oração do rei no versículo 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Você vê que o rei reconheceu de forma humilde que o Altíssimo é quem coordena, é Ele quem domina, é o céu que domina. E a história de Nabucodonosor, ela fala do poder do bom exemplo. Você vê que, como Daniel, né, aproximadamente 35 anos, desde o primeiro contato com Deus do céu, apresentado por Daniel até a sua conversão, eles foram bons amigos. Como a amizade, irmãos, ela faz toda a diferença. E como o seu exemplo, a sua influência, ela pode decidir, as pessoas podem se decidir pelo céu, mas sempre deixando de lado a soberba, o orgulho, o egocentrismo, e sempre andando com Deus como Enoque, andou com Deus em humildade, reconhecendo quem ele era, Enoque reconhecendo que era um pecador, que era um miserável e que precisava mudar. É esse andar, assim como Enoque andou, que nós precisamos hoje. E através do nosso exemplo, da nossa amizade, a gente pode conquistar muitas pessoas para Deus. E essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi um ato de sua vida registrado na história sacra. Deus ele foi longânimo com o rei. E Deus ele deixa escrito, como está aqui em Ezequiel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel. E a nossa obediência, a nossa atitude, a nossa conversão diária, a nossa santificação, ela é uma expressão de amor. E qual é a sua decisão hoje, através desse estudo? Leia comigo. Reconheço que sou pecador e que o meu coração é continuamente mau. Por isso desejo ser purificado pelo sangue de Jesus. Nunca me orgulharei das coisas que Deus me permita realizar, mas sempre darei a Ele toda a honra e toda a glória. Assim como Nabucodonosor, vou usar a minha influência junto aos amigos e familiares para exaltar as obras de Deus e mostrar a sua salvação.
Que essa seja a sua decisão, amigo. Reconheça quem você é perante Deus, reconheça quem Ele é. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, foi para você dar glórias, para você dar honra a Deus. Que a Ele seja toda a glória, toda a honra. E que você, assim como Nabucodonosor, que você possa usar a sua influência, você possa falar para os seus amigos sobre Deus, seus familiares, e exalte as obras de salvação de Deus na sua vida e mostre a salvação para eles. Que Deus abençoe muito você e que você possa mudar de vida, que você possa aceitar o perdão que Deus deu para a sua vida. E, sobretudo, que toda a honra e toda a glória seja para Ele. Não para mim e nem para você. Para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém?